Irmãos, sempre é um contentamento estar aqui com vocês, uma comunidade que eu aprendi a amar e ver o seu desenvolvimento. Já contei para os irmãos aqui que ao longo da história da revitalização desta comunidade, eu acompanhei aí os relatos do Renato, que hoje é seminarista, quando ele vinha aqui fazer reunião de oração, e às vezes só vinha ele e a esposa. Então é com gratidão ao Senhor ver os bancos desse lugar cheios, e toda vez que eu venho aqui eu vejo pessoas novas e as mesmas pessoas também perseverando na fé do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma alegria tremenda, que motiva aqueles também que trazem aqui o recado da parte do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de um texto, lá em Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, farei a leitura na ara, como é de costume dos irmãos. Um texto clássico e famoso, quando o Senhor Jesus Cristo acalma a tempestade. E hoje, irmãos, nós vamos meditar, dentre outros assuntos aqui, que o texto traz, sobre a santidade de Jesus, o quanto ele é santo e o que isso impacta nas nossas vidas. Vamos ler a palavra dele. Fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Repito: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Busquemos ao Senhor mais uma vez de oração. Senhor nosso Deus, lidaremos hoje aqui com um assunto de extrema importância: a tua santidade, a santidade do Filho, do Senhor Jesus Cristo. Nos dê condições, ó Pai, de compreender a profundidade e o impacto dessas tuas verdades. Eu rogo por mim também, ó Pai, para que as minhas deficiências sejam supridas, a fim de instruir o teu povo. E também lhe rogo pelo teu povo, que hoje se ajuntou aqui para ouvir do Senhor o teu recado. Nós confiamos, ó Pai, na tua revelação e no poder do Espírito Santo, que é santo, está em nós e opera em nós. Em nome do teu Filho que nós oramos. Amém. Irmãos, eu, não faz muito tempo, lá na igreja sede, na Igreja Aliança, o pastor Jailson, junto com o pastor Anderson, tem explicado uma série sobre o livro de Eclesiastes. E chegou um momento da explicação de Eclesiastes 5, que tem um versículo famoso: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E a partir daquele versículo, das explicações que vieram em cima disso, eu resolvi que eu queria estudar um pouco mais sobre esse assunto. E casou, então, com o convite do pastor Rafael, para a gente, a partir de um texto bíblico do Evangelho, nós pudéssemos aqui, então, expor para os irmãos sobre essa santidade de Jesus Cristo e também a sua humanidade, a partir desse texto. Irmãos, aqui diz o seguinte,
no verso 35, fala assim: naquele dia, que dia? Começa assim, né, a nossa leitura, que dia? Isso é explicado no verso 1, eu vou ler aqui para os irmãos, no verso 1 do capítulo 4, que fala assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. E assim Jesus ensinava. Então, Jesus, é bom que nós coloquemos aqui, né, no mapa da história, o Senhor Jesus Cristo, né, nasceu em Belém, conforme diz a profecia. Depois ele fugiu para o Egito, ainda bebezinho, porque havia ameaça da sua vida, ele e a sua família. Do Egito, a família resolve voltar para Jerusalém. Herodes, o grande, tinha morrido, mas Herodes Antipas, que lá governava, também era muito perigoso, então a família resolve, mais uma vez, voltar para Nazaré, de onde eles moravam antigamente, José e Maria. Então Jesus cresce ali, em Nazaré, os seus 30 anos de idade. Aos 30 anos, ele, depois do batismo pelo Espírito Santo de João Batista, ele é levado ao deserto, é tentado, ele vence as tentações, ele vence o diabo, e então dá-se início ao seu grande ministério de apregoar o reino de Deus, que é chegado o reino de Deus. Ele volta então nessa fase, irmãos, e vai morar na cidade de Cafarnaum. E ali ele vai ter praticamente o centro do seu ministério. Cafarnaum, uma cidade que ficava à beira do lago ou do mar da Galileia, que é onde acontecem esses eventos aqui que nós lemos. Então Jesus ia nas vizinhanças e andava por ali, e ele foi por ali também que ele chamou boa parte dos seus discípulos, e ele então começou a pregação do reino de Deus a partir da Galileia dos gentios. Como diz aqui o texto do verso 1, ele estava então nessa missão, ele chegou na praia, juntou grande multidão, aquela multidão o pressionou para a água, ficou desconfortável, ele então subiu num barco, esse barco foi um pouco mais para a água, e dali ele começou então a trazer ensinos para o povo que ali, para aquela multidão que o escutava. Vários textos bíblicos vão dizer e vão reafirmar que as pessoas que ouviam o ensino de Jesus Cristo diziam assim: olha, ele não é como os escribas, ele não é simplesmente um mestre, ele não tem apenas entendimento, ele fala como tendo autoridade. Essa é a expressão que é dada, como tendo autoridade. Então, Jesus Cristo diz, nessa passagem aqui, Marcos vai registrar que ele vai fazer a explicação e o ensino de várias parábolas. Ele vai falar sobre a parábola do semeador, onde se lança sementes em vários solos, dos espinhos, do solo seco, das aves que comem e do solo fértil. Ele vai explicar isso aos seus discípulos. Ele vai falar da parábola da candeia, da luminária. Olha, para que eu tenho uma lâmpada? É para mostrar e para acender, para iluminar, e não para esconder. Ele vai colocar isso em jogo. Ele também vai dizer sobre a parábola da semente, que o fazendeiro lança a semente, e a semente, à noite, ela cresce, ela dá vida, ela multiplica, e o fazendeiro não sabe explicar esse processo, mas ele sabe o que acontece, né? E também vai ter a parábola do grão de mostarda, fazendo uma alusão de que de uma pequena semente, aquilo cresce, multiplica e causa seus impactos. Aqui essas parábolas, irmãos, registradas, mostrando que o reino de Deus não é um reino que chega de uma vez. Ele começa pequeno, e ele vai crescendo, se tornando poderoso e vistoso. Mas o que Marcos registrou aqui são algumas parábolas, não são todas. O verso 33 vai falar o seguinte, ainda do capítulo 4, vou ler aqui para os irmãos. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas, não lhes falava. Então,
Marcos aqui, o evangelista, registrou algumas delas, mas certamente o Senhor Jesus Cristo ficou o dia inteiro ensinando ao povo. Irmãos, e quem ensina, apesar de não ser um trabalho manual e de força, como isso esgota, como isso exaure, visto quem é professor, né, na sala de aula, o quanto que aquele exercício mental, né, de atenção, de explicação, de fazer o melhor, de ver quem está olhando, quem está atento, de explicar as verdades, como isso exaure. E o Senhor Jesus Cristo, demonstrando sim a sua humanidade completa, ele se cansa. E aqui, em algum momento, ele vai precisar descansar. Então, naquele dia, depois de um dia inteiro de ensino, sendo já tarde, o texto de Mateus vai falar que já era noite, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Irmãos, o mar da Galileia tem esse nome de mar, mas ele não é mar, ele é um grande lago, né? Aliás, compartilho com os irmãos aqui, eu fui conferir essa informação para ter certeza, né, para compartilhar com vocês. É o lago de água doce mais baixo do planeta Terra. O Mar Morto é o lago mais baixo, mas ele é salgado, né? Ele está a 400 metros do nível do mar. E o o Mar da Galileia, como é conhecido, ele está a 200 metros. Então, você tem aqui, né, o mar nessa posição, aí você tem algumas montanhas, e é feito um buraco, e ali, então, você tem o Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia, irmãos, ele é formado pelo Rio Jordão e outros afluentes. Então, o Rio Jordão, ele nasce nas montanhas das montanhas de Hermon, onde lá existe orvalhos, né? Os salmistas até falam sobre isso. Lá está a sua nascente, ele vem, então, crescendo, e ele passa, então, pelo lago, né, o Mar da Galileia, sai desse mar e segue até desembocar e morrer no Mar Morto, lá no sul de Israel. E esse mar, irmãos, justamente por essa posição de estar praticamente numa bacia, eu tive até a curiosidade, compartilho com vocês também, né? Eu fui no Google Earth para confirmar, você vê os comentaristas, né? Você vê os pastores, falei, mas será que é isso mesmo, né? Fui lá no Google Earth para ter a certeza, e ali você não tem condições de ver as ruas, né? Você pode colocar lá para ter uma visão de você ter na rua e olhar. Mas você conseguia colocar em hotéis, então você conseguia ter a visão de hotéis que ficam à beira do Mar da Galileia. E, de fato, a geografia do lugar é uma bacia, cheia de montanhas, as colinas de Golã. Então, como ele fica abaixo do nível do mar, aquilo ali é uma pressão para gerar um vento impressionante. O pastor Sproul, que foi fazer uma viagem turística lá, ele conversando com os marinheiros, que afirmaram para ele, olha, aqui é perigoso, né? Dependendo das condições do tempo, vem uma tempestade a qualquer hora, e aquilo começa a balançar, e as ondas começam a mexer, porque lago, normalmente, irmãos, não tem onda. Mas ali balança, aí a onda vai para os cantos e volta, e causa isso mesmo. Eu esqueci agora o nome de um pastor batista, esqueci o nome dele. Ele, sim, ele foi fazer a visita turística, e ele passou pela experiência, né, de ter um problema lá com ventos, e o barco balançar e sentir. Então, até os dias de hoje, o tipo de ação que nós experimentamos aqui, né, lendo o texto, também acontece. Pois bem, e aí Jesus fala, vamos passar para outra margem. Ele estava cansado, e alguém pode imaginar o seguinte, ele vai descansar. Irmãos, essa passagem num barco à vela, provavelmente como olhou ali, 1h30, 2 horas para fazer a travessia. Mas nós já sabemos, porque nós temos a revelação aqui já feita para nós, que assim que ele atravessou, chegou na outra margem, ele chegou em Decápolis, e lá ele não descansou. Teve muito trabalho, porque ele foi enfrentar, então, a situação de expulsar os demônios do endemoniado gadareno. E ali também tem uma relação difícil com o povo daquela região. Mas, enfim, estamos aqui, Jesus falou, vamos passar a margem. O verso 36 fala assim, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam.
Então Jesus ele não foi tomar banho, Jesus não trocou de roupa, Jesus não foi comer, não foi lanchar. Assim como ele estava, cansado, já à noite, depois de ensinar o dia inteiro, ele então vai com os seus discípulos para o barco. E não cabia tudo no mesmo barco. Outros barcos o seguiam, como diz o texto bíblico aqui. Vamos atravessar para outra margem. Eu preciso ir para lá. Note, irmãos, que até aqui nós temos uma calmaria, não há nenhum problema. É ensino. Estamos aqui como nós, né? Estamos ensinando, há um serviço, há trabalho, né? Mas tudo em calmaria. E o verso 37 vai colocar assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Então, do nada, de repente, veio um vento, e aquele vento provocou as águas, e as águas, como o texto fala aqui, começou a entrar no barco, de tal maneira que os discípulos, aqueles que estavam ali, não conseguiam tirar água suficiente a ponto de deixá-lo vazio, e ele começou a se encharcar. É bem verdade também, irmãos, que nós temos aqui pessoas experientes no mar, pescadores, que também estavam juntos ali. Mas a condição de um mau tempo que sobrevém sobre aquilo e, de repente, cria essa situação. E aí, 38, fala o seguinte: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Curioso, irmãos, que o evangelista Marcos, ele é o mais econômico de palavras, é o evangelho mais resumido e denso. Mas, dos evangelhos que falam dessa passagem, ele é o que dá mais detalhes. Ele é o único, por exemplo, que vai dizer que Jesus estava na popa e ele estava confortável, deitado num travesseiro. O nosso Jesus, o nosso mestre, do serviço de ensino, estava cansado. Você se sentiu cansado, irmãos? Você teve aquele sono pesado que nem um barulho, nem a TV, nem o alarme te acorda? Já perdeu horas, porque eu já perdi horas colocando 3 alarmes, não escutei nenhum. Eu me recordo quando eu morava em Campinas, né, quando eu fazia lá estágio, e eu vinha tarde da noite, a sexta-feira, para Limeira, e eu vinha cansado da semana, né? Aconteceu 2 ou 3 vezes, e eu dormi no ônibus, né, o ônibus municipal, ninguém me acordar, e eu ir para a garagem. Né? Que transtorno, quem já passou por isso, né? Que transtorno você conseguir. Mas daquele cansaço que ele pega. Porque Jesus estava na popa, dormindo num travesseiro. O nosso Jesus, que é homem, que se cansava quando ele estava encarnado, que sabe o que é um cansaço, que sabe o que é um dia de trabalho, de tensão de mente, de lidar com as pessoas, e nem mesmo a turbulência ali o acordou. Foi preciso que pessoas o cutucassem, o chamassem. Então, antes do vento tempestuoso e repentino, estava tudo calmo. Agora vem, então, esse vento, esse transtorno. Algumas versões vão dizer que é como se fosse uma força de furacão, mas o Senhor Jesus Cristo, ele estava calmo. Ele estava dormindo, ele estava descansando. Mas o texto continua e fala assim, vou ler o 38 de novo. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Isso aqui é importante, irmãos, importante. Os discípulos, vários deles experimentados, na água, no mar, e inclusive naquele mar, naquele lago, eles estão falando aqui de morte. O Senhor não percebe que a gente pode morrer? Que a nossa vida pode acabar? Que a nossa história pode terminar aqui? E é assim, irmãos, eu, às vezes, me pego pensando, quando porventura eu passo por situações, né, que faço uma viagem, eu ponho o pé na faixa de pedestre, o carro passa, eu quase que vou. Se não tiver uma desatenção, você pode perder a vida por nada.
eu fico pensando, e se eu for agora, a minha história termina aqui, e como é que ficam os meus filhos e as minhas filhas? Será que eu já fiz tudo? Meu filho e minha filha, né? Será que eu já fiz tudo? Deixei tudo certo? Será que eles sabem as minhas senhas de internet? Será que eles sabem as minhas considerações do banco? Isso passa um filme na cabeça, irmãos. E a nossa vida, irmãos, é frágil, 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 não é? Os irmãos se lembram da pandemia? As pessoas pegavam vírus, alguns morriam por vírus. Outros que tinham um pouco de mal-estar, ia para o hospital, não tinha lugar no hospital. E talvez porque não tinha lugar, ele podia morrer por causa disso. Outros eram entubados para que a vida lhe fosse salva. E nós descobrimos mais tarde que o mau procedimento de intubação, que muitos não sabiam, aquilo provocava a morte. Talvez se a pessoa não fosse entubada, não morreria. Olha só, irmãos. A gente escapa de uma coisa e aparece outra. A vida é muito frágil. Já ouviu casos de pessoas que capotaram o carro, sobreviveram, foram para beira da estrada, aí vem um outro cara no acostamento e o mata. É muito frágil, irmãos. E nós pensamos sobre isso. Então, chega os discípulos, Senhor, não te importas com a minha história, porque eu tenho outras coisas. Passa um filme, que nós vamos morrer aqui. O barco está enchendo, não tem nada debaixo. Irmãos, para nós aqui no Ocidente, na nossa cultura, o céu é lá em cima e o inferno é lá embaixo, não é isso? Não é assim que pensam? Lá embaixo não é que é o centro da terra que tem fogo. Para o judeu, para a cultura hebraica, o inferno, vamos dizer assim, irmãos, o mal, aquilo que é ruim, é o mar. Ainda mais o mar revolto. Então, eles estavam num barco e eles estavam debaixo de águas. Águas que os estavam tomando e enchendo o barco. Senhor, não te importas conosco? E aí então o texto continua. Verso 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Grande bonança. O texto aqui, irmãos, a gente vai chegar lá. Ele vai fazer 3 perguntas. Os discípulos perguntaram aqui para Jesus. Jesus agora vai fazer uma pergunta para os seus discípulos, a partir de que ele mandou aquietar-se o mar. E depois os discípulos vão fazer uma outra pergunta. Outra situação, então, que eu quero chamar a atenção para o texto, é que o autor ele faz questão de usar grande em 3 momentos também. Vai haver uma grande tempestade, vai haver uma grande bonança depois que Jesus dá a ordem para que tudo se aquete, e também depois vai haver um grande temor. E o texto continua o seguinte, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, ele não fez um teatro, ele não levantou as mãos, o texto não fala isso, ele não empolpou a voz, Jesus apenas acordou, aquele homem que estava dormindo e cansado, e que seus discípulos viram isso nele, um homem dormindo e cansado, ele se levanta, irmãos, e ele fala, como se fosse para um cachorro, senta. Ele fala para seres inanimados, aquiete-se. E o vento parou. E o mar se acalmou, como se fosse uma coisa de vidro. Apenas por dizer aquilo. Houve uma grande bonança. Uma grande tempestade, uma grande bonança. E o verso 40 continua, fala assim, então lhes disse, o Senhor Jesus Cristo disse àqueles homens, aos discípulos, às pessoas que andavam com eles, perdão, porque sois assim tímidos, vou explicar isso, como é que não tendes fé? Olha, como é que vocês não confiam? Como é que vocês não são corajosos? A ideia de tímidos aqui, né? Como é que vocês se acovardaram nisso? Por que vocês têm tanto medo, como diz outra versão? Para que tanto medo? Eu estou com vocês. Falta confiança em vocês. Como é que não tendes fé? Irmãos, olha só, eles acabaram de passar por uma situação, onde eles quase iam morrer. É isso que eles achavam. Eu vou morrer.
eu estou num carro, perdi o freio. Irmãos, eu vou morrer. A primeira vez que eu andei de avião, a trabalho, eu não sei porquê, eu não tive muito medo. Achei desconfortável, mas não tive muito medo. Eu até torci para ter uma tempestade, que eu queria ver um relâmpago pegando na asa. Não sei, na minha cabeça, eu queria ver como é que era. Mas os irmãos já tiveram a experiência de que quando há uma turbulência, uma situação de um carro, uma coisa urgente, todo mundo está preocupado e tem alguém que está tranquilão, não dá uma raiva. Não é verdade, irmãos? Casa caindo, tudo. Peraí, ninguém fazendo. E a pessoa está tranquila, pera. Tem algumas pessoas no avião, assim, todo mundo lá, e vai perder a vida, sei lá, que tem piloto fala um negócio, olha, peraí, vamos arremeter e tal. Mas tem gente que, vou dormir, quando você parar, você me chama. Tem gente que é assim. Dá até uma raiva nesse sentido, né? Ela não participar disso. Irmãos, havia um grande temor, o Senhor Jesus Cristo, uma grande bonança, ele acalma e dá ordem ao mar, mas o texto vai dizer que maior medo, mais medo do que da tempestade, os discípulos vão ter agora, que diz o verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Fobia, está aqui, fobo, grande, mega. O texto aqui no seu original, né? A gente conhece megabytes por causa da computação, dos computadores, né? Da internet, da nuvem. E o termo aqui, quando ele fala assim, há uma grande tempestade, ele usa o termo mega tempestade. Houve uma grande bonança, ele usa o termo mega bonança. Uma grande bonança. E agora aqui também há um grande temor. E esse temor, irmãos, é de admiração sim, mas não é aquele temor no sentido de respeito só. É pavor. Então, eles estavam numa situação de morte, eles rogaram para o seu mestre fazer alguma coisa, porque eles entendiam de alguma maneira que Jesus tinha uma ligação com Deus. Não é assim que acontece? Viu? Você pode orar por mim? Será que o pastor pode orar por mim? Nós temos essa relação algumas vezes nesse sentido. Nós entendemos que algumas pessoas têm uma relação maior com Deus e que elas então, através dessa relação, elas podem pedir coisas para nós. Os discípulos já tinham visto Jesus curar doenças, expulsar demônios. Então, ele tem uma relação com Deus. Então, eles vão lá e pedem para aquele homem dormindo, que estava cansado, para que ajudem em alguma coisa. Certamente, eles esperavam uma ação espiritual. Não era uma coisa humana, porque Jesus morava em Nazaré. Ele não era experiente no mar, ou na pescaria, ou coisa assim. Eles é que eram. Mas agora, irmãos, diante do que eles viram, eles entraram em grande temor. Porque deve-se ter mais medo de enfrentar o santo no barco do que uma tempestade no barco. E eles entenderam, irmãos, que aquele ser humano que estava ali, aquela pessoa que era como eles, aquela pessoa que se cansava, que estava dormindo no travesseiro, eles não eram igual a eles. Havia uma coisa diferente. Os salmistas falam, vários salmos, 89, Salmo 10, Salmo 67, vários deles vão dizer que o Senhor é quem domina o mar. O Senhor é quem acalma as ondas. Só Deus pode fazer isso. Mas ninguém. E eles se assustam porque eles percebem que Deus está aqui. O santo está aqui. Aquele que não tem pecado está aqui. E se eu estou vendo Deus, Deus me vê. E eu sou pecador. Mais medo, o texto fala que eles tiveram, do que aquele momento da tempestade que quase morreram. Do que um avião caindo. Mais medo de estar perto daquele que é estranho. Nós precisamos conceituar aqui, irmãos, santidade. Santidade tem sim a ideia de ser separado, apartado, diferente. Mas o texto fala de medo. Irmãos, nós temos medo do que é santo. Quer ver um exemplo bem pequeno, bem pequenininho?
para a gente mostrar essa grandeza desse receio que nós temos da santidade, está um grupo de pessoas conversando. E aquela conversa ali não é da mais sadia, umas piadinhas, talvez falando da irmãzinha, da roupa, alguma coisa assim. Chega o pastor. Muda a conversa. Por quê? Por que muda a conversa? Medo do que é santo. Nós sabemos que nossos pastores são pecadores, mas nós também sabemos que eles representam o santo, eles trabalham para o santo, o seu chamado é santo, e eles buscam isso. E nós temos receio. Viu? Você mandou aquilo lá para aquele grupo, o pastor era no grupo, você sabia, né? Mas por quê? Não é assim? Esse receio. Eu usei a figura do pastor, mas pode ser com qualquer um de nós. As pessoas que porventura têm mais piedade e buscam tal, incomodam os outros se ele chega na rodinha e acaba aquela alegria, daquele papo, daquela coisa estranha. Porque o santo, irmãos, nos assusta. Nos assusta. Nós, irmãos, nós medimos as pessoas. Nós temos segredos. Nós temos situações que é só nossa. Para confessar as coisas uns para os outros, nós medimos que aquela pessoa é confiável. Por exemplo, se uma pessoa é fofoqueira, fofocando coisas para mim, não é de bom tom você falar coisas para ela, né? Porque se for falar para ela, vai falar para outro, né? E aí, não fica bacana. Nós medimos as pessoas. Mas mesmo medindo, nós caímos em situações de, às vezes, revelar coisas nossas, íntimas, segredos que nós temos, lutas que nós temos, e de repente isso vazar, ou isso ser colocado de uma maneira esquisita, e você se magoa, e você se fecha, porque nós temos medo disso. Mas, irmãos, quando nós estamos perto do santo, daquele que é Deus, nós estamos nu, porque Ele vê tudo, nada pode ser escondido. Nós que somos bobos e ingênuos, de achar que na rodinha chegou o pastor, aí eu paro de falar, como se chegou a santidade. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Claro que esse mandamento não é uma questão de só no ajuntamento. A nossa relação com o nosso Cristo, com o nosso Deus, nós precisamos, irmãos, estar mais atentos nesse sentido. O pastor Sproul, no seu estudo de 6 capítulos sobre a santidade, e no seu livro também, que ele tem sobre isso, ele vai destacar uma coisa bem interessante. Ele vai falar o seguinte: olha, nós somos pessoas que temos que, aquilo que é inacessível nos atrai, mas também nós temos medo. Então, imagine só um leão. O leão nos dá medo, mas não dá uma vontade de passar a mão no leão? Não é? Cara, você precisa passar a mão no leão, que legal. Sentir aquele poder, mas eu tenho medo daquilo, né? Nós vamos no zoológico, nem sei se tem mais, né? Nem sei se existe mais assim zoológico por aí. Aqui em Limeira não tem mais, né? Mas você ia no zoológico para ver aquilo. Recentemente eu vi um vídeo na internet onde um casal achou um gatinho na rua, pretinho, bem pretinho, e pegou aquele gatinho para cuidar, e foi cuidando. Só que quando ele foi crescendo, eles perceberam que não era um gatinho, era uma pantera. É lindo o vídeo, está por aí, né? É uma pantera. E aí eles mostram, então, essa pantera ela fica domesticada, vamos dizer assim, né? Mas é lindo aquele animal, né? Subjugado, domesticado pelo seu dono. Ele vai passear, ele pula na árvore assim, parece uma coisa, né? E a sua cor é linda, o seu olho é lindo, né? E garras enormes. E nós achamos muitas vezes, irmãos, que nós podemos domesticar Deus. Deus não pode ser domesticado, irmãos, porque Ele nos vê. Se o santo nos vê, Ele vê os nossos pecados. Eu quero dizer aqui para os irmãos, de maneira um pouco mais rápida, que esse santo aqui, o Jesus Cristo, onde esses homens entenderam, porque aqui a pergunta é retórica: quem que é este que pode fazer isso? Só Deus pode dominar. Irmãos, nós podemos negociar com ladrões dentro da nossa casa, a gente pode ter algum argumento. Leva aquilo, alguns até conseguem, cara, não leva isso não, leva aquilo. Pelo amor de Deus. Nós podemos ter algum tipo de, pode funcionar ou não.
Nós podemos argumentar com polícia que porventura nos pare, seja nós estando errado ou não, mas podemos argumentar, negociar e falar. Nós podemos conversar com pessoas que não gostam de nós e também podemos negociar e falar isso. Mas como é que nós negociamos alguma coisa com as forças da natureza, com a tempestade? Como? O pastor recentemente esteve no sul. Depois de algum tempo, já que tinha acontecido toda aquela tragédia. Como negociar com aquilo? Como? Como negociar, irmãos, com o câncer que vem, com uma doença? Que argumento que você tem? Que dinheiro que você tem? Olha, se tu fizer isso, não tem o que fazer. Então, quando a gente vê alguém, no caso dos discípulos, que dá uma ordem para os inanimados, e eles obedecem, eles ficam em pavor, irmãos. Em pavor. Eu quero dizer para os irmãos aqui, no argumento da santidade, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus de misericórdia e de longanimidade, de bondade, e Ele é bom com todo mundo, até com os ímpios, que tem o sol, tem a lua, tem a comida, tem a sua presença. O nosso Deus é muito bom. Essa é a regra dele. Ele é bom, irmão, sempre bom e muito bom. Muito bom. E porque Ele é muito bom, e longânimo, e paciente, as pessoas abusam. E às vezes nós abusamos da sua santidade. Por exemplo, irmãos, no Antigo Testamento, nós temos lá nas leis, nas várias leis que estão dadas, há vários mandamentos, os 10 mandamentos e outras regras para serem seguidas. Mas cerca de 30 mandamentos ou regras tinham pena capital, tinha morte. Fez isso, tinha que morrer. Adultério, morria. Homossexualismo, morria. Relações sexuais com animais, morria. Desrespeito aos pais em público, tinha chance de morrer pela pena capital. Alguém pode dizer assim, nossa, como Deus é duro, como Ele pode fazer isso? Irmãos, todos os mandamentos mereceriam a pena de morte. Por enfrentar aquele que é santo, por ter rebeldia contra aquele que nos deu tudo. Todos os pecados mereciam a pena de morte, mas o nosso Deus, na sua bondade, só reserva alguns para que vocês se lembrem disso na nossa história. Nós nos lembramos, irmãos, de Uzá, que colocou a mão na arca de maneira inadvertida, não deveria ter colocado. Porque Uzá achava que a mão dele era mais limpa que o chão, mas o chão, a terra, cumpria o que Deus mandou. Seja chão, seja terra, mas o homem não cumpre, o homem é rebelde contra Deus, o homem é alguém cheio de pecado, o homem não pode chegar perto do santo. As Escrituras dizem, irmãos, que a alma que pecar, essa morrerá. É dito isso abertamente, quem pecar, morre. É dito também, irmãos, que nenhum homem pode ver a minha face. Se vê, morre. Por causa da minha santidade. Mas espera aí. Tem alguma coisa estranha aí. Porque algumas pessoas viram a Deus. E não morreram. Irmãos, quando Adão e Eva pecaram, alguém vai dizer assim, a morte era espiritual. A morte era espiritual. Depois que entrou a morte física. Não, irmãos, Deus poderia ter matado de maneira justa, tirando a vida de Adão e Eva, e acabou. Mas Deus, sim, houve sim, uma separação espiritual, uma separação entre Deus e os homens para o pecado, mas Deus, da sua longanimidade, permitiu que Adão vivesse 900 anos, irmãos. E nesses 900 anos, tempo para ele conhecer de Deus, para se arrepender, para se relacionar com Deus. Deus, via de regra, é um Deus de misericórdia. Mas Ele nos dá lampejo da sua santidade. Quando Ananias e Safira mentiram para os apóstolos, mentiram para o Espírito Santo, eles foram fulminados e morreram ali. Deus, no seu juízo, na sua santidade,
trazendo o juízo, porque ninguém pode pecar contra Deus e viver. Os filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho, irmãos, filho de Arão, filho de um crente, irmão de Moisés, sobrinhos de Moisés, profanaram o que era de Deus e foram fulminados pelo Deus. Nossa, quem pode servir a um Deus desse? A um Deus tão parece que irrequieto? Não, Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele nos lembra, nos dá lampejos de que Ele é santo. Irmãos, quero fazer aqui um apanhado final sobre Jesus Cristo. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Aqui. As manifestações do Senhor nas Escrituras, no Antigo Testamento, a gente chama de teofanias, quando Deus manifesta para os homens sobre a sua presença, glória e santidade. Mas essa manifestação de Deus, porque de fato ninguém pode ver a sua glória e santidade e ficar vivo, é uma manifestação como se ele abaixasse a régua, para que ele se conformasse àquilo que nós podemos sentir e experimentar dele. E nós temos, irmãos, algumas ocasiões aqui, que, quando eu digo que é teofania, que é a manifestação do Senhor, Calvino vai defender que todas as manifestações do Senhor, as teofanias das Escrituras, onde aquela manifestação tem uma forma humana, que aquela manifestação, então, é uma cristofania. É Deus, sem ser encarnado ainda, pré-encarnado, aparecendo e mostrando como é que isso seria. Lembra quando Adão e Eva pecaram, irmãos? Pecaram, eles fugiram da presença de Deus e se esconderam. E eles ouviram passos. Mas Deus não tem corpo. Deus não tem perna. Deus é espírito. Deus é invisível. Mas já havia então esse lampejo que aquele Cristo, todo-poderoso, o Verbo, o que estava com Deus, o que era Deus, e que fez todas as coisas, e tudo ele sustenta, ele então já se manifestava, desde a antiguidade, como um mediador, que seria o nosso Redentor. Quando Abraão, ele encontra uma sarça ardente, não é apenas a sarça ardente, o texto diz que havia um anjo no meio daquela sarça. E aquele anjo, forma de homem, quando conversava com Moisés, conversava como sendo o próprio Deus. Espera aí, era o anjo ou era Deus? Como o próprio Deus. Quando aqueles 3 homens apareceram, os 3 anjos apareceram para Abraão, irmãos, lá no episódio de Sodoma e Gomorra, 2 deles vão para Sodoma e Gomorra investigar e olhar o que estava acontecendo, mas um deles fica com Abraão. E eles conversam. Um homem, forma de homem, um anjo. E ele fala com Abraão como sendo Deus. O diálogo é entre Abraão e Deus. Quando acontece no Êxodo, na instituição da Páscoa, aquele anjo destruidor, ele passa então pelas portas, e onde não tinha o sangue do cordeiro, ele entrava e matava o primogênito, o anjo do Senhor. O Todo-Poderoso, o pré-encarnado, Filho de Deus ainda. Irmãos, Isaías, ele teve um vislumbre da glória de Deus, e ele viu alguém sentado no trono, ele viu alguém sentado no trono. Colossenses vai dizer que Isaías viu a glória de Jesus. Então ele viu alguém majestoso, poderoso, com um manto celestial, uma parcela da sua glória. E quando ele vê a glória de Deus, a santidade de Deus, o que ele diz, irmãos? Ai de mim que sou pecador. Os irmãos se lembram de Pedro? Jesus ainda não tinha o chamado para o ministério. Jesus então está em Cafarnaum, na Galileia, no mar da Galileia. Esses homens então emprestam o barco para Jesus pregar. Depois que Jesus pregou, ele fala assim: lança a rede ali. Lança a rede ali.
Olha, irmãos, ele falou assim, ó Senhor, eu vou lançar, porque o Senhor é mestre, né? Irmãos, não é chato pra caramba quando o nosso patrão manda a gente fazer uma coisa aqui? Ele não sabe, isso ele não sabe, ele é chefe, mas isso ele não sabe. Eu sei mais que ele. Ele fala, não, faz de novo. Né? Aí Pedro joga, e não só enche um barco de peixe, mas como enche outros barcos de peixe, a ponto de quase afundar. Sabe o que Pedro faz diante disso, irmãos? Ele fala assim, afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quando ele tem a noção de que aquele poder é Deus, irmãos, que nos sonda e nos conhece. O salmista vai fazer isso, Senhor, nos sonda e nos conhece. É verdade, irmãos, nós temos da parte de Deus uma espécie de xenofobia. Sabia o que é isso? Olha, tem aracnofobia, né? Medo de aranha. O que mais? Claustrofobia, né? Medo de lugar fechado. O que é xenofobia? Hoje em dia, xenofobia, tem até em lei, né? Quando você tem preconceito contra o estrangeiro. Mas o termo grego, xeno, é estranho. É medo do estranho, medo do que é diferente. E nós temos, irmãos, um certo medo daquilo que é de Deus, do que é santo, porque eu sei o quanto eu não sou santo, o quanto eu sou pecador. Esse texto, irmãos, mostra a humanidade de Cristo e a sua santidade. Eu vou terminar aqui a nossa reflexão lendo 1 João 1. Os irmãos que conseguirem abrir me ajudariam. 1 João capítulo 1. Não é o Evangelho, né? 1 João capítulo 1, a partir do 5. Nós cantamos aqui sobre a luz de Cristo na liturgia. O irmão que foi orar a confissão também pediu e orou para que Deus iluminasse as nossas vidas e mostrasse as nossas mazelas. Esse Jesus que é santo, que estava no barco, que estava dormindo, mas acordou e tem poder sobre tudo. Esse que se manifesta no Antigo Testamento, já como pré-encarnado, com todo o seu poder e santidade. Irmãos, é verdade, ninguém pode ver a Deus, e todo pecado terá uma resposta de morte. Mas aqui, a partir do verso 5, eu vou fazer a leitura e uma aplicação. Fala assim. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, irmãos. Deus lança a luz nas coisas, Deus mostra as coisas, Deus mostra a nossa vida, Deus mostra nossos pecados, Deus mostra quem nós somos. Nem nós nos conhecemos, irmãos, bem, mas Deus nos conhece. Já se pegou você com pensamentos estranhos? Como é que eu pude pensar isso? Como que eu pude pensar isso? Como? Mas ele lança a luz. E o texto continua. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós temos comunhão com o santo, com aquele que é perfeito, com aquele que não admite pecado. Porque, irmãos, no Evangelho, no reino de Deus, ele morreu por nós, e nós vestimos a roupa de justiça. Verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Verso 9 para terminar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. O nosso Deus, irmãos, nosso Jesus, ele é justo. Só que justo, irmãos, ele não põe pecado debaixo do tapete. Todo mandamento quebrado terá uma resposta. Mas nós fomos feitos justos no Senhor Jesus Cristo, na sua morte, no seu sacrifício. E hoje vestimos as suas vestes. E hoje ele está no barco da nossa vida. Temo, irmãos, andar com Jesus Cristo. Respeite a sua obra, a sua presença, a sua pessoa. Respeite aqueles que vivem dessa obra e representam a sua santidade.
tenham comunhão com o Senhor. E saiba que é nesse santo que nós temos comunhão e andamos com Ele para a nossa vida. Nós vamos orar agora neste momento e depois cantarmos um cântico sobre esse tema. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós temos, ó Pai, conhecido o Teu Filho, para o qual foi dada a Ele toda a autoridade. E como Ele é santo e sem pecado, nunca pecou, nunca te desagradou. É verdade, ó Pai, que Ele, quando veio aqui, esvaziou-se da sua glória, mas sendo Deus, demonstrava os poderes de Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor Jesus Cristo nos conhece e tem simpatia com a nossa causa. Conhece o quanto nós somos fracos, conhece as nossas dores, porque Ele teve dores, conhece o nosso cansaço, porque Ele teve cansaço, fome, porque Ele teve fome, como Ele tem simpatia por nós. Ó nosso Deus, que essa igreja, que este povo, seja melhorado dia após dia, que a santidade dele possa estar no nosso meio, que os procedimentos dele, os valores do reino, sejam também os nossos valores. Ó Senhor Deus, que nós possamos ter temor de Ti, ter respeito por Ti, ter admiração pelo Senhor, e temer, ó Pai, ser aquele que porventura se põe em posição rebelde. Quem é este que abriu, que comandou o mar e o vento? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor das batalhas, que um dia virá nos buscar. E é em nome dEle, confiando nele e na obra dEle que nós oramos. Amém, Senhor.